Bem-vindos ao Band Cidade deste sábado, direto de São Sebastião, no litoral norte. Falamos ao vivo da praia de São Francisco, um dos bairros mais tradicionais da cidade que ainda preserva características da cultura caiçara. O mar sustenta cerca de 20 famílias daqui que vivem da pesca. São Sebastião guarda ainda duas joias da preservação natural. O Parque Estadual da Serra do Mar, com cerca de 26 mil hectares, com belas cachoeiras, trilhas abertas à visitação e uma rica diversidade de espécies da fauna e da flora. E também o arquipélago de Alcatrazes, que desde 2018 está aberto ao público, que pode fazer mergulhos ao redor das ilhas, além da observação dos pássaros que vivem no local. Fique com a gente, o Band Cidade Especial de São Sebastião está no ar na TV e também no nosso canal, no Facebook, na internet. Uma ótima noite para você. A gente começa esta edição do Band Cidade com as notícias do Vale Histórico. Na próxima semana, a Prefeitura de Cruzeiro inicia o processo de desocupação da fazenda do Batedor, na zona rural da cidade, em cumprimento a uma determinação judicial após decisão em última instância e que não cabe mais recurso. O local é considerado uma reserva ambiental e o processo se arrastou durante 23 anos. Neste período, o bairro ganhou infraestrutura, como energia elétrica, asfalto, linhas de ônibus e até uma escola. As 94 famílias que vivem na área já foram notificadas. Muitos são produtores rurais que agora temem pelo futuro incerto. O seu Manuel é produtor rural há 50 anos. Ao lado da esposa, Dona Madalena, ele criou os filhos graças ao que plantava e vendia na Feira Livre, em Cruzeiro. Hoje, o casal teme ter que deixar a terra, que durante a vida toda serviu de base para o sustento da família. Nós fomos sortear aquela casa Minha Vida, predinho. Que eu saio daqui, vou para lá, vou viver do quê? Que eu não sou aposentado. Aqui todo sábado de madrugada eu levanto e vou para a feira. Como é que fica? Sair daqui, entrar naquele predinho, para você viver aquilo fechado, é muito difícil. Ainda sem ter dinheiro, sem ter um serviço para você ganhar, para você poder sobreviver, vai ver como. O problema surgiu depois que a Justiça determinou que a Prefeitura de Cruzeiro desocupe a área da Fazenda do Batedor. No local vivem hoje 100 famílias e os moradores receberam a notificação na semana passada e parte deles já deve deixar o local nos próximos dias. O bairro hoje conta com uma infraestrutura que inclui escola, posto de saúde, ruas asfaltadas, coleta de lixo, energia elétrica e também está no itinerário do transporte público da cidade. Mas a área de 1.800 hectares é uma reserva ambiental protegida por lei, o que motivou a Justiça a entrar com a ação de desocupação. A tentativa de retirar as famílias do local se arrasta desde 1997. O inquérito civil se iniciou em 1997. A ação civil pública proposta pelo município é desde 2009 e foi julgada a ação em 2015 pelo juiz da terceira vara civil daqui de Cruzeiro. Aí o município apelou dessa decisão ao Tribunal de Justiça e foi julgado o acórdão em 2016. Aí, transitado em julgado, o Ministério Público propôs a execução em 2018. Depois disso, o município teve 240 dias para cumprir a determinação judicial. O prazo terminou na semana passada. Nesse ano, desde o cumprimento da sentença, houve tentativas da Prefeitura que foram junto ao juiz para que ou a medida de ação rescisória e outros tipos de tentativas de não cumprimento, enfim. Por não concordar, mas não houve, agora acabando o prazo e a sentença precisa ser cumprida. A Prefeitura tem uma multa de R$5.000 diários para pagar caso essa sentença não seja cumprida. Os casos de desocupação foram divididos em 3 grupos. No primeiro deles, os moradores vão ser obrigados a deixar os imóveis em 5 dias. O processo de desocupação começa na semana que vem. No segundo grupo, estão concentrados os moradores que precisam deixar o local em um prazo maior, 90 dias. Já o último reúne os moradores classificados como tradicionais, que vivem aqui há mais tempo. Cada caso vai ser analisado em particular, critérios que são contestados pela população.
muitas famílias que já estão aqui estão desde a época que aqui era uma propriedade privada do senhor Antônio Conde. A minha avó, inclusive, ela é uma das nativas daqui e houve eu tenho até aqui, né, um relatório de um cadastro que fizeram que nesse cadastro apresenta que ela tem 30 anos no local. Já há um erro aí. Não só ela, como outras famílias também foram citadas de forma equivocada com relação ao tempo. A gente já entendeu o ponto que é o juiz que pediu para retirar, só que o juiz manda tirar integral e eles querem escolher umas famílias, se tem como ficar, por que não ficar todos? O Alexandre e a Juliane vão ter 90 dias para arrumar um outro lugar para morar. Há 20 anos vivendo neste mesmo endereço, o casal está preocupado com o futuro, até agora incerto. Nascido e criado na roça, não tem para onde ir e não tem vontade de sair daqui. Aí fica complicada a situação para a gente, né? Situação difícil, né? 30 bois em situação de maus tratos foram resgatados na noite de ontem de um rodeio clandestino no bairro Boracéia, zona rural de Taubaté. A Polícia Militar Ambiental chegou até o local após uma denúncia anônima. A competição ilegal era realizada em uma fazenda e contava com estrutura de iluminação, barracas para venda de bebidas e equipamento de som. 48 pessoas que estavam no espaço foram multadas em mais de 4 milhões e 200 mil reais e vão responder por crime ambiental e maus tratos. Ninguém foi preso, mas o caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Os animais foram encaminhados para uma fazenda. Um caminhão desgovernado atropelou uma idosa e o neto dela, de 5 anos, na manhã de hoje em Caraguatatuba. O acidente aconteceu na rua Inês de Fátima, no bairro Casa Branca. O veículo teria perdido os freios após descarregar uma carga de areia, desceu ladeira abaixo e só parou após atingir o muro de uma casa. Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança foi socorrida com traumatismo craniano encefálico. Já a idosa, de 86 anos, machucou o braço. As vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro da cidade. E na Via Dutra, uma mulher morreu atropelada por uma carreta na noite desta sexta-feira. O acidente aconteceu no quilômetro 51, no trecho de Lorena. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor parou para prestar socorro, mas a vítima não resistiu. A jovem ainda não foi identificada porque estava sem os documentos. O ano de 2019 fechou com redução no número de mortes violentas na região, segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Mesmo assim, o Vale do Paraíba e o Litoral Norte ainda lideram a violência no interior paulista. No ano passado, 303 pessoas foram vítimas de homicídio doloso quando há intenção de matar, 35 a menos que em 2018, recuo de 10,4%. Com isso, as taxas anuais da região reduziram para 11,79 casos e 12,28 vítimas de homicídios dolosos para cada grupo de 100 mil habitantes. Os índices são os menores da série histórica iniciada em 2001, mas ainda assim estão acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Os latrocínios, roubo seguido de morte, também registraram queda em 2019. Foram 13 vítimas a menos que em 2018, passando de 26 para 13 casos. Os roubos em geral recuaram 16% e nos roubos de veículos a queda foi ainda maior, 22%. Com 365 ocorrências a menos que o ano anterior. Os furtos caíram 4,8%, assim como os furtos de veículos que recuaram quase 18%. Primeira parada no Band Cidade. Na volta, um papo com o diretor do Centro Integrado Profissionalizante de São Sebastião, o Fábio Aranha. Continue com a gente, em instantes estamos de volta com o Band Cidade ao vivo, direto da praia de São Francisco, em São Sebastião, no litoral norte. O local preserva simpáticas casinhas coloridas que ainda mantém a fachada original, construída pelos escravos, com conchas, pedras e óleo de baleia. Das alturas, imagens do início da noite em São Sebastião, céu colorido. Estamos de volta em instantes, agora 6h59.